louvar o nosso Deus, que Ele continua sendo bom. Vamos voltar nossos olhos ao nosso Senhor. Amém. Um dia a gente aprende a confiar em Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu, enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Oh, Ele continua. Tu és o mesmo, Senhor, ontem, hoje, sempre será. Oh, oh. Amém. Glória a nosso Deus. Amém. Senhor, nessa manhã, Pai, ao clamor do nosso coração, em uma só voz, é a nossa necessidade de Ti, Pai. É por Ti que nós clamamos, é por Ti que nós buscamos, é por Ti que nós ansiamos, porque de todos os detalhes que nós mencionamos e problemas que nós vivemos, a única solução real e concreta é Tu, Jesus. E nós precisamos da Tua graça, da Tua presença, da Tua vida em nós, do Teu socorro. Por isso nós Te clamamos, vem sobre nós, vem sobre a nossa vida e nos enche, Senhor, nos renova, em nome de Jesus. Deseja o Senhor, cante. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver.
Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Eu quero mais de ti, Senhor. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Bem mais de ti, Senhor. Nós precisamos tanto de ti. Quero mais de ti. E bem menos de mim. Amém. Amém. Que tenhamos mais de Cristo em nossas vidas. Amém. O que nós fazemos em relação à bondade, em relação à luta, né? Igual a gente cantou agora, vou lutando, para o alvo eu vou, é porque nós somos gratos pelo que ele tem feito, desde quando ele nos criou e a cada dia que ele faz se levantar e nos levantar, e é sobre isso que eu convido os irmãos a cantar agora. O Senhor cantando para nós. Sobre ti só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Oh, é meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. O nosso Deus
tem cuidado de tudo, amém? Ele canta pra gente assim: é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Amém, Senhor. Obrigado, Deus. Tu és tudo, Senhor, e tu tens feito tudo, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Amém. Nós vamos continuar a nossa caminhada pelas Escrituras no Evangelho, segundo escreveu Marcos. E convido os irmãos a lerem comigo, por favor, no capítulo 9, Marcos capítulo 9, a partir do versículo 14. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e correndo para ele, o saudaram. E perguntou Jesus aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele, respondendo, lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-me o menino. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai do menino: quanto tempo há que sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu do menino. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar, Senhor? E disse-lhes: esta casta não pode sair com alguma coisa, a não ser com oração e jejum. Pai bendito, Pai de amor, obrigada por esta manhã de ajuntamento em teu nome. Obrigado por teu Espírito, Deus conosco, Emmanuel. Queremos nos colocar à tua disposição mais uma vez, abrindo os nossos corações e o nosso ouvido para a voz do ensinamento e daquilo que o teu Espírito tem para a tua igreja essa manhã. Fala conosco, trata-nos conosco, fortalece-nos em ti. Senhor, Pai, essa é a nossa sincera oração a ti em nome de Jesus. Amém. Enquanto nós vamos solvendo esse texto bíblico que acabamos de ler, eu queria pedir para o Hugo voltar com uma canção que eu pedi essa semana para ele tocar.
É uma canção que, como o Adriano diz, a gente conhece mais do Hugo cantando do que do próprio autor da música, porque carrega a história de testemunho de vida do Hugo, e é algo que tem falado ao meu coração nessa semana com esse texto que nós vamos meditar hoje. Amém? Hugo, por favor. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emmanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo. O nome sobre todos pelo qual existo. Tirei, Deus, da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se pequeno Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se pequeno Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo. O nome sobre todos pelo qual existo. Virei o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há outro como tu, Senhor. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se dignui Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se dignui Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, meu Deus. Tudo governa, meu Deus. Tudo governa. Amém, Senhor, tu és o nosso Rei, nosso Deus, que tudo governa. Amém, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor, amém. Faz falta a igreja cantando junto, né? No refrão. Amém, Deus abençoe. Muita falta, muita falta, muita falta. Enquanto Adriano falava sobre essa nossa experiência dos cultos online, nós fomos jogados nela pela pandemia, eu me lembrava do texto em que o Senhor Jesus disse: se o grão não cair e morrer, ele não pode dar fruto. No meio da dor, nós damos fruto.
no meio da dor, nós damos fruto, que outros possam ser alcançados e abençoados pelo aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio. Recapitulando a nossa sequência aqui no Evangelho de Marcos, nos versículos imediatamente anteriores a esse texto que nós lemos hoje, Fabrício nos trouxe uma palavra abençoada no domingo passado sobre o episódio da transfiguração. Anteriormente, Jesus estava apenas com Pedro, Tiago e João no alto do monte, onde presenciaram a transfiguração do Senhor, que se encontrou com Elias e com Moisés, ali representando Jesus, o cumprimento do que Deus tinha falado através dos profetas e da lei. Elias e Moisés. Aleluia, que ensinamento precioso. E ali naquele momento os discípulos testemunharam a voz de Deus Pai dizendo: este Jesus é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Ouvir o que ele diz, a ele ouvir. E esse ouvir é ouvir e realizar as palavras de Jesus. Eu falo muito com o Davi, meu filho mais velho, que está caminhando dentro de alguns dias para completar 11 anos de vida. Eu cito o texto lá de Provérbios, quando um dos capítulos é iniciado com o sábio dizendo: meu filho, ouça os conselhos da sua mãe. E eu falo com ele: ouvir não é entrar por um ouvido e sair pelo outro, meu filho. É ouvir e colocar em prática. E é esse ouvir que Deus nos fala a respeito de Jesus. Colocar em prática é um outro caminho, é um outro passo, que sozinhos nós não conseguimos, senão por meio da nossa total rendição ao Espírito Santo de Deus, para nos ajudar na caminhada. Então, voltando, descendo desse monte, ao se reencontrarem com os outros discípulos, o Senhor vê um cenário formado. Ao redor dos discípulos, os mestres da lei, os escribas e uma grande multidão que se ajuntava. E o Senhor estranhou aquele ato dos mestres da lei, os escribas estarem discutindo com os discípulos, como sempre, né? Os mestres da lei, os escribas, os fariseus apareciam para aquelas discussões infindáveis, infrutíferas, e Jesus foi diretamente a eles: o que vocês estão discutindo com os discípulos? E antes que eles pudessem responder, ou até mesmo os discípulos, alguém da multidão se manifesta: Senhor, eu trouxe o meu filho que tem sofrido a vida inteira uma opressão demoníaca que tenta matá-lo. Mas os seus discípulos não puderam resolver o problema. E aí nisso estava estabelecido ali o cenário de discussão, de burburinho da multidão. Então, vamos observar agora com mais calma esse cenário que Jesus encontrou. Nesse cenário, quem ele viu? Vamos falar primeiro da multidão. A multidão, ela seguia o movimento, como diz nosso primo Marquinhos lá de Campo Grande, ela seguia o frevo, o fervo, o vucu-vucu. Ela, sempre necessitada, estava sempre atrás de Jesus, esperando pelos milagres. Como hoje, que não é diferente. Jesus sabe o que são relacionamentos abusivos. A multidão não o deixava. Muitas vezes ele tinha que se esconder, até mesmo de seus próprios discípulos, e se refugiar sozinho com Deus em oração. A multidão não o deixava. Quem se aproximava dele queria o milagre, não queria ser transformado. E nos dias de hoje essa situação se prorroga. As pessoas, nós nos aproximamos de Jesus querendo que a nossa questão seja resolvida, mas nós não queremos ser transformados. E Deus tem como preciosa a nossa dor.
Ele não a abafa, ele não a sufoca, mas ele nos pede para que nós a entreguemos e que deixemos o Espírito dele agir dentro de nós, fazendo aquilo para que Jesus veio nos aproximar de Deus Pai novamente. Aqui é o contexto do utilitarismo na nossa religiosidade. Nós pensamos aquilo que nos agrada nos discursos e até mesmo dentro da palavra do Senhor. Não queremos viver o dito que muitas vezes eu vejo as minhas amigas compartilhando, e eu já vi também em outros lugares. Ao ler a Bíblia, eu achei um monte de erros e defeitos, todos eles em mim. Ao contrário, como comentaristas bíblicos que, gente, eu chego a me divertir. Se você pega vários exemplares da palavra do Senhor, em traduções, em comentários, numa época em que nós temos tantas leituras da palavra do Senhor, nós vê a teologia da libertação, teologia africana, a teologia eurocêntrica, e eu clamo que o Espírito Santo de Deus, que é quem revela Jesus Cristo a nós, como foi no Pentecoste, e o livro de Atos se perpetua nos dias de hoje, nós clamemos para aquilo que o Espírito diz às nossas vidas por meio da palavra do Senhor, e isso só vem com intimidade, joelho dobrado, jejum, leitura da palavra, tempo e intimidade com Deus. Nós aprendemos isso do nosso próprio mestre. Ele, o Filho de Deus, fazia isso para poder seguir na sua missão e deixou esse ensinamento para nós. E hoje em dia, se você entra, às vezes, em meandros de textos mais áridos, mais difíceis, o comentarista vem falando de ponto por ponto, chega nesse ponto, ele pula e continua a narrativa dele. Há algo que só o Espírito Santo pode fazer dentro de nós, que é nos aproximar e nos ligar ao Senhor. É essa a missão dele. Jesus disse, não vos deixarei órfãos, vocês não vão ficar sozinhos a vagar. O meu Espírito será como um professor, um pedagogo, para fazerem vocês compreenderem que a lei se cumpre em mim, e tudo aquilo que eu vos ensinei, ele os lembrará. Nós escolhemos os textos que queremos viver e ignoramos, ou revestimos de novas roupagens que se adequem para aqueles que são difíceis de serem obedecidos. Examinar o próprio coração. Examinar o próprio coração, pedindo ao Espírito Santo que nos mostre o pecado que carregamos, é o princípio da libertação. É o princípio da transformação. E por aí vai um leque inumerável de situações que nós só podemos ver quando nós nos voltamos para dentro de nós mesmos e pedimos a ajuda do Espírito Santo. Pode ser o sacerdócio do seu lar, marido, que você tem negligenciado, colocando para sua esposa resolver. Pode ser, esposa, aquela submissão em amor ao seu marido que você esquece que está na Bíblia. Como eu tenho amigas muito próximas que foram pessoas que abençoaram, me ensinaram o caminho de Jesus na minha fé por tantos anos, e eu vejo hoje os casamentos se diluindo, porque simplesmente essa parte da Bíblia é pulada, né? É ofensivo falar em submissão em amor. Como também os maridos não amam suas esposas como Cristo amou a igreja. E aí vão se retroalimentando em amor e em submissão, ombro a ombro, levando o lar sob a bênção do Senhor. Perdão. Tantas outras questões, mas o perdão é algo que a gente, como uma fera machucada, a gente fica ali lambendo a ferida. E você abrir a mão dessa dor, parece que vai te enfraquecer. Vai te fazer perder o propósito da sua vida.
Mas o Espírito Santo nos convida a dar nome ao nosso erro, ao nosso pecado, que é tudo aquilo que nos afasta de Deus. E dizer claramente com todas as letras para Ele: eu tenho inveja, eu falo mal dos outros, não importa a razão, eu estou falando mal, eu julgo. Eu faço juízo de valor do outro, eu julgo saber o que está na cabeça do outro. Peçamos perdão. Peçamos perdão, e como Deus Pai disse, a Ele ouvir, peçamos perdão e ouçamos o que Jesus nos diz, nos submetermos, quando nós nos submetemos à transformação operada por Ele em nós, pelo Seu Espírito. E perdoemos para que a nossa adoração não seja interrompida. Vamos ver o que Jesus falou sobre isso em Mateus. Primeiramente, Mateus 5. Tão claro, tão cristalino, e a gente se esquece. Mateus 5, versículos 23 ao 25. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, não precisa nem você ter alguma coisa contra ele, deixa ali diante do altar a tua oferta, vai, reconcilia-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta, concilia-te depressa. Nós somos o ministério da reconciliação nessa terra, o povo que Jesus chamou para isso. Concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Ainda em Mateus, no capítulo seguinte, capítulo 6, quando o Senhor vai lá para o topo da montanha e nos diz ali todo o seu código de ética e de viver nele. Capítulo 6, a partir do versículo 9 até o 15. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem, que nos machucam, que nos usurpam, que nos roubam. Sozinhos nós não conseguimos. Por isso, nós temos que dar ouvidos e lugar para o Espírito Santo de Deus poder operar em nós esse milagre. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque Jesus continua: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. E aí a gente começa a desconstruir totalmente as nossas razões em Jesus, olhando para Ele, autor e consumador da nossa fé. E aí que nós devemos fazer a nossa escolha, de sermos multidão, de sermos doutores da lei, escribas, até discípulos que não viviam nem lá nem cá, neste momento ainda. É o constante chamado de Jesus com eles. Na hora que aquele pai se aproxima e já dá a real para o Senhor do que estava acontecendo ali, a situação de sofrimento de uma vida do filho dele, e consequentemente da família. Os discípulos não conseguiram resolver, aparecem os perturbadores para ficarem discutindo, e a multidão ali querendo oba-oba. E aí o Senhor mais uma vez fala no versículo 19, ó geração incrédula, sem fé. É para os discípulos que ele fala isso. Até quando eu estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Até quando eu vou estar aqui para suportá-los?
Eu entendo tanto para aguentá-los, como para dar o suporte, para poder resolver aquilo que eles não dão conta. O Senhor já tinha falado que ele não ficaria ali para sempre, que o martírio dele estava se aproximando, e agora mais do que nunca. Até quando vos sofrerei ainda? Me traga um menino. A fé obtém-se como dom de Deus, não depende de você acreditar apenas. Diz a palavra que Deus põe a fé no coração de quem o busca sinceramente e vive fielmente conforme a sua vontade. Tudo está atrelado. A fé é uma das faces do único fruto que o Espírito Santo produz em nós. Isso é algo que eu tenho sempre relembrado, sempre que eu tenho oportunidade de falar. O Espírito Santo opera em nós a transformação de glória em glória para nos parecermos com Cristo Jesus, o nosso Senhor. E ele produz em nós o fruto do Espírito. Não são vários frutos que você acorda, pega a sua cesta e vai lá no hortifruti e fala assim, hoje eu estou cheia de bondade. Estou com a paciência, mas não estou querendo saber de perseverança, de longo ânimo. E amor, então, com quem pensa diferente de mim, esquece. Tenho minhas razões. Isso é maligno. Diz a palavra do Senhor que o Espírito milita contra a nossa carne incessantemente. E eu dizia para aquela geração que estudava a Bíblia comigo quando era adolescente, hoje são pais e mães de família que me abençoam tanto. Você tem que escolher quem que você vai bombar dentro do seu coração. O cordeiro ou o lobo. Isso implica abrir mão de dor. Fé. Mateus, ao narrar esse texto, essa passagem do jovem que era possesso, a história, esse acontecimento, Mateus é quem fala sobre Jesus dizer que se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, nós daríamos ordem para um monte se transpor de um lugar para o outro. E aí muitos perguntam, caraca, que tamanho é esse grão de mostarda? Falta de fé. E então o Senhor Jesus encara uma casta demoníaca que dá trabalho para deixar o menino. Não dá mais, porque Jesus começa a perceber a multidão cercando, concorrendo, querendo ver o oco ali, e ele acaba logo com aquilo. Expulsa, repreende. Depois que tudo aconteceu, na casa de Jesus, constrangidos, os discípulos o chamam à parte e perguntam, Senhor, por que nós não conseguimos? E aí Jesus fala, alguns manuscritos trazem, Jesus dizendo que para que eles tivessem êxito em expulsar aquele demônio, só com muita oração e jejum. Outros falam só de oração. Pelo Espírito Santo de Deus e pela lógica e pelo exemplo que Jesus nos deixou, que é em Jesus que nós temos a nossa bússola, nós percebemos que Jesus, sendo filho de Deus, ele tinha o seu momento de intimidade com Deus Pai constantemente. A Bíblia que Jesus lia era a lei e os profetas. E ele tinha o seu tempo de oração e de intimidade com Deus. Os discípulos não tinham isso. Mais do que dizer, olha, você pode viver a vida dizendo que me pertence, que é meu discípulo, e quando você for encarar uma caça demoníaca como essa, aí é bom você dar um upgrade, você vai orar e jejuar. Não é isso que Jesus está falando. A vida de jejum, oração, intimidade com Deus, na meditação da sua palavra, na entrega, no rasgar o coração, em examinar-se, em dar lugar para o Espírito Santo revelar, porque ele revela e ele fala claramente, se a gente quiser ouvir.
Esse conjunto de vida com Deus, frutificando no Espírito o caráter de Jesus, é o que nos dá autoridade para encarar castas de demônio. Eu vou falar para vocês, ou era muito mais demônio na época de Jesus, ou não está tendo luz, como a palavra do Senhor diz. Quando a luz chega, a escuridão se dissipa. É bíblico. A treva vai embora. E onde a gente chega está tudo muito bom, está tudo muito bem. O que será que mudou? Os demônios voltaram para o inferno, estão lá quietinhos. Eu duvido. Pouca oração, pouco jejum, pouca intimidade, pouca ou nenhuma fé. Somente tendo essa vida de intimidade com Deus, seremos fortalecidos em nossa fé, subjugaremos as obras da carne em nosso ser e daremos naturalmente o fruto do Espírito. Porque, meu irmão, ser cristão nunca foi e nunca será fácil. Que em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus faça essa verdade germinar e criar raízes no nosso coração. Não é fácil. Aquele que escolheu o caminho de morte de Jesus padecerá. E então, dentro desse cenário, o Senhor se encontra com aquele pai sofrido, castigado por um sofrimento de anos, por uma opressão maligna no seio do seu lar, na vida do seu único e amado filho. Ele é aquele, é o texto quando diz, lá no versículo 17, e um da multidão, respondendo, disse, mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. Ele não espera os escribas ou os discípulos falarem algo, mas ele mesmo conta qual é o problema e já diz que os discípulos de Jesus não conseguiram resolvê-lo. Ele fala para Jesus, ele abre o seu coração. Ao ter contato com o menino e a possessão demoníaca que o assolava, o Senhor para ouvir o sofrimento daquele pai. Aí é diferente quando a gente pega a nossa dor e mostra para Jesus. O olhar do Mestre se lança para nós. O problema é que nós não estamos entregando a nossa dor para Jesus. Nós estamos esperando solução de onde ela não pode vir. Eu não me lembro de um outro texto como esse, porque Jesus nunca deu conversa para espírito imundo. Repreendia, pá, acabou. Mas quando Jesus pede para trazer aquele menino, naturalmente, quando o demônio ali oprimindo aquele menino vê Jesus, ele começa a estribuchar. E ele está lá lançando o menino ao chão, reagindo violentamente, e durante isso, Jesus continua a conversar com aquele pai. Desde quando isso acontece? Na dor de uma vida. Versículo 21. E perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe, desde a infância. Que desespero, meu Deus, que desespero. Uma vida de sofrimento. O demônio veio claramente para o destruir, versículo 22. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Uma vida de sofrimento. À mercê de um demônio tentando matar o seu filho. Não matava, mas odiava, castigava, machucava. E essa é a dor que dói em nós. Cada um tem a sua dor. E cada uma é extremamente preciosa, porque dói em Jesus. Ter esse entendimento nos liberta de uma maneira milagrosa
Eu não dependo do que o outro fala sobre mim para que eu seja. Eu não dependo do que eu fale, me imponha para que eu seja. Jesus, ele nunca se justificou, ele nunca se defendeu, mesmo quando acusado injustamente. Entrega, entrega, meu irmão, não existe entrega meia boca. Assim como não existe fé meia boca. E por isso o Senhor colhe com muito carinho um pai que fala, eu não tenho fé, eu não dou conta. Se tu podes resolver esse sofrimento que dilacera a minha alma, eu não sei mais o que fazer. Tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus fala para ele, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E foi o que nós falamos da fé. Mas aí ele rasga o coração em sinceridade para o Senhor. E logo o pai do menino clamando com lágrimas. Eu creio, Senhor. Ajuda-me na minha incredulidade. Não há nada que uma sincera oração ao Senhor, ela pode muito em seus efeitos. Tiago fala sobre isso, mas não é nem nesse texto que eu quero ler. Abra sua Bíblia no capítulo 1 da carta que escreveu Tiago. Não esse Tiago que desceu do Monte da Transfiguração com o Senhor, Pedro e João. Aquele morre logo no começo da perseguição da igreja. Você confere isso lá no livro de Atos. Se não me engano, no capítulo 12. Esse Tiago é o irmão do Senhor, que não cria nele. Se torna um dos líderes da igreja e deixou na palavra do Senhor o registro dessas palavras. Capítulo 1, quero ler primeiramente versículo 5 ao versículo 8. Se algum de vós precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não se repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. E não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Lemos agora para o versículo 22. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era sua aparência. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. E esse pai, ele se derrama na presença do Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus responde, se tu podes crer. Mas aí, Senhor, eu só vou orar quando a nossa dor encontra o príncipe da paz. Que dias, meu Deus, estamos vivendo? Dia de angústia, dia de perseguição, dia de dor, dia de perdão retido, dia de angústia de alma. E o Senhor nos convida a entregarmos a Ele, primeiramente, para que nós sejamos perdoados. Porque o perdão do Senhor nos liberta e alcança os outros. Uma amiga que eu amo muito falou essa semana, que dias, nós estamos vivendo o mal dos dias maus. Na minha experiência de vida, vou fazer 45 anos, eu nunca vivi um tempo assim, ou que tenha me moído tanto. Eu falava com o Rodrigo ontem, eu não sei como era na época de Noé, mas se era pior do que o que a gente está vivendo hoje. A nossa luta não é contra carne, não é contra sangue, não é contra temperamentos, não é contra pessoas difíceis ou pessoas fáceis. A nossa luta é contra as potestades desse mundo tenebroso,
onde nós estamos e que pela misericórdia de Deus a igreja ainda está. A igreja é quem tem o Espírito Santo de Deus vivendo dentro de si e testifica a Cristo Jesus como seu Senhor. E ela vai ser tirada desse mundo. Enquanto nós estamos aqui, nós temos uma missão. Nós temos em nossa intimidade com Deus e o seu Santo Espírito, e em nenhum outro lugar teremos ferramentas para passar pelos dias maus. Aí eu só vou orar? Só orar? Vamos. Eu já vou encerrar. Eu queria ler com os irmãos alguns versículos no Apocalipse. Capítulo 5 de Apocalipse, a partir do versículo 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto. E tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Capítulo 8. E havendo, versículo 1, aberto o 7º selo, fez silêncio no céu, quase por meia hora. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Há um Deus que olha por nós e sente a nossa dor. Um Deus que considera a nossa dor, respeita e nos acolhe em nossa dor. E é por isso que nós conseguimos andar de fé em fé, por meio do Espírito Santo do Senhor, nos dispondo a ser bênção para os outros, independente da nossa dor. Não fazendo dos nossos relacionamentos utilitários. Seja com pessoas, seja com a igreja. Melhor coisa é dar do que receber. Essa é a lógica do reino. É servir do que ser servido. Isso é caráter de Cristo. E eu queria testemunhar para os irmãos que nessa caminhada de vida, alguns me conhecem há algum tempo, conhecem alguns desafios pelos quais eu passei na minha vida, mas há muitos anos atrás, acho que de todos vocês, poucos podem se lembrar de um episódio da minha vida, assim que eu estava saindo da adolescência. Talvez a Fabíola, que foi testemunha, o Rodrigo, anos antes de ser meu namorado. Algo que para quem me cercava, ou para o mundo, pode considerar a sua dor mimimi, besteira, não importante. Valorize para quem você entrega a sua dor. Eu entreguei para Jesus. E teve um dia
que Deus mandou um profeta do outro lado do mundo para me entregar uma palavra que me sarou, que me curou, que me transformou, mudou a minha vida, mudou o meu futuro e age no meu presente até o dia de hoje. Como esse profeta não pôde vir ao nosso culto hoje, nem se conectar, eu pedi para o Adriano colocar 2 servos do Senhor cantando essa palavra em forma de música, porque eles têm uma conexão muito linda com a Bethesda. Ele, o irmão, foi o dirigente de louvor nos primeiros cultos da nossa igreja, e ela tem nos abençoado durante esses anos com algumas de suas composições. E nós vamos ouvir essa canção e depois a gente ora. Amém, Adriano? Pode colocar. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio em meio às lutas. Um escudo na tempestade. Uma torre na tristeza, Fortaleza em meio à batalha. ele vem te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, O teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. ele vem Para te salvar. Contemplar o Senhor
Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Senhor, nessa hora eu quero orar com os meus irmãos, te apresentando, Senhor, a nossa vida, o nosso coração e as nossas dores, que só o Senhor sabe quais são. Que pelo teu Espírito, Senhor, quem esteja nos ouvindo, nos assistindo, orando conosco nessa hora, seja alcançado, Senhor, pelo agir do teu Espírito, visitando cada coração, cada dor e levando, Senhor, o teu bálsamo, o refrigério que só o Senhor pode dar. Mais do que palavras de motivação, nós estamos falando a tua palavra, e a tua palavra é a verdade, permanece para sempre. Nós te invocamos, Deus da nossa vida, e te apresentamos os corações quebrados, angustiados. Que dias difíceis, Senhor, que dias de dor, dias de morte, dias, Senhor, de sufoco. Não podemos respirar, Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, que possamos nos perdoar e perdoar aos outros, que o teu perdão nos cure, que nos fortaleça em ti e que possamos dar lugar ao teu Espírito, operar o teu caráter em nós, Senhor. Seja a tua bênção sobre nós, seja a tua cura sobre nós nessa manhã, Pai. Nós te oramos e cremos que o Senhor nos ouve no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és honroso. Eis-me aqui outra vez, deixe na minha coração, tu que me soltas, me fazes cair nas minhas seria o Senhor, e dizes palavras, seu amor e esperança seguir ao Senhor. E finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai, que isso ocupe o vosso entendimento.
Senhor Jesus, eu quero te agradecer mais uma vez por esta manhã, que juntos como igreja nos derramamos diante de ti, como acabamos de cantar. Obrigado porque o Senhor mais uma vez veio ao nosso encontro, mas também a palavra veio de encontro a nós, nos corrigindo, nos admoestando, nos propondo mudança e, como disse Daniel agora ao final, nos propondo o retorno ao caminho que nós já conhecemos e muitas vezes nos desviamos. Senhor, que haja mais do que um convencimento de mente, mas que haja de fato conversão, que significa mudança de rumo. Em nome de Jesus. E que a tua graça, e que o teu amor, e que o teu Espírito Santo estejam conosco. Em nome de Jesus. Bom domingo a todos, meu querido. Meus queridos.